Fala galerinha, Gabriel Baltazar aqui. Para quem não me conhece, um apaixonado por programação, um apaixonado por Delphi, já nesse ramo já de programação há mais de 10 anos. E estamos aqui para mais um intensivo Delphi, né? Não vou ficar falando de mim não, vamos direto aqui para o que interessa, né? Mas antes de entrar no conteúdo, mandar um abraço aqui pro Alessandro e para toda a galera da Academia do Código. Agradecer por mais esse evento aí. Agradecer por toda a colaboração que a Academia do Código dá para nossa comunidade. Muito legal ver tudo crescendo, a comunidade crescendo, a academia crescendo. Recentemente, né, atingimos aí um número alto e expressivo na comunidade do Telegram. Então fico muito feliz aí com esse crescimento, com o engajamento da galera. E muito grato por tudo que a Academia do Código traz aí para a comunidade, né? Para a comunidade, para gente. Então, só expressar aqui uma gratidão aqui, tá? Então vamos entrar aqui no nosso tema de hoje, né? Desse evento, que é o Style Guide. Vou trazer um pouquinho de polêmica aqui hoje, talvez. Acredito que seja um pouquinho polêmico, mas não é minha intenção, tá? A intenção aqui é mostrar algo que talvez muitos não saibam que existe, algo muito simples. Vai ser muito simples aqui a apresentação, talvez eu nem abra a ideia, mas é mostrar que existe uma convenção. Na verdade, todas as linguagens têm a sua própria convenção, né? E o Delphi não é diferente. O Style Guide é exatamente uma convenção de como a gente deveria codificar, né? Como nomear nossas classes, nossas variáveis, como dar os espaçamentos e tudo mais, né? Existe toda uma documentação disso, dessa convenção do Delphi, que é exatamente como o Delphi é por dentro também, né? Como são os componentes, como que a comunidade desenvolve os componentes, as libs e tudo mais, né? E ele vem sempre sendo atualizado essa convenção, né? O que eu quero mostrar para vocês é que existe isso, e não quero dizer que você tem que seguir à risca isso, né? Mas é mostrar a importância de você ter uma convenção, um guia de estilo no seu projeto, na sua empresa, no seu time, porque facilita bastante. É muito legal porque você vai ter um código bem estruturado, um código que já é autodocumentado, e todo mundo seguindo essa linha, o projeto só tem a ganhar. Então, assim, eu vou mostrar aqui como é a convenção, o Style Guide do Delphi hoje, né? Mas você pode seguir algumas coisas, outras não. Mas o importante que eu quero passar aqui é a importância de você e seu time ter uma convenção, tá? De código. Eu optei recentemente a tentar seguir o máximo a risca da convenção do Delphi, porque faz sentido, porque a gente participando de comunidades open source, né? Por exemplo, o Horse, comunidade Hashload, né? Temos também várias comunidades boas open source aí no Delphi, temos a CBR, alguns componentes isolados assim, e normalmente a convenção seguida de código nesses projetos é a convenção do Delphi. Então você seguir essa convenção do Delphi já vai te deixar apto já se você entrar num projeto desse, né? Então um dos motivos que eu uso para seguir esse Style Guide do Delphi à risca também é isso, né? Porque eu tento colaborar muito em projetos, tá? Mas assim, você fica livre de seguir ou não o seu time, mas o mais importante é o quê? É você ter uma convenção, né? Por quê? Porque, pô, imagina só, você tá num projeto, você pega um código, mais ou menos assim, o código tá funcionando, tá legal. Mas, cara, eu como programador, quando eu preciso entrar no código assim, me cansa só de olhar. Porque você não vê um padrão, você não tem nada aqui que pô, normalmente o código, você bate o olho no código assim, você não precisa ler linha por linha para entender o que ele está fazendo, né? Quando ele está bem indentado, bem estruturado, tem um padrão.
E quando ele não tem, tá todo desalinhado, os nomes sem padrões, você acaba precisando ter que ler linha por linha mesmo com muita atenção para entender o que tudo que está sendo feito ali. E isso cansa, né? Então, aqui por exemplo, eu tenho nomes de variáveis aqui, umas começam com minúsculo, outra toda maiúscula. Eu tenho um for aqui começando no início aqui da linha. Eu tenho aqui um if que o begin tá aqui do lado, e aqui eu tenho um if que ele dá um tab no begin, tá com maiúsculo, outro tá com minúsculo. Ou seja, o código está funcionando, pode até ser orientado a objeto e tal, mas não tem uma convenção. Aí chega um outro programador aqui, coloca uma variável um nome de um outro jeito. Então, quando você segue uma convenção, né, você nota que o seu projeto vai ficar mais limpo, mais fácil de ser lido, mais fácil de manter e tudo mais. E como eu falei, né, a gente atuando nos projetos open source, é legal porque o seu código já está de acordo com aquele projeto, porque normalmente ele vai estar seguindo o style guide da linguagem, né? Quando eu comecei a contribuir nas primeiras vezes, o meu código, vou assumir aqui, meu código ele não seguia nada do que era o style guide do Delphi. Aí quando eu comecei a fazer uns commits para alguns projetos, aí meus commits começaram a ser rejeitados, porque por motivo assim, cara, legal isso aqui que você fez, mas refatório de seguindo o style guide, porque a gente segue essa convenção no projeto. Então tinha que seguir. Então eu comecei a dar atenção a isso, a ler, né? E fez todo sentido para mim passar a seguir essa convenção nos projetos. Então é muito legal isso, cara. Muito legal porque, pô, você começa a ver o seu projeto de acordo, o seu código muito parecido com os códigos dos componentes, do Delphi, com outros projetos. E você mudando de projeto, de empresa, de time, todo mundo tendo esse estilo, você não vai ter uma dificuldade, né? Então, isso que eu estou falando, ele está documentado na DocWiki, né? Recentemente atualizado, na versão Alexandria. E aqui ele é uma documentação muito legal, eu já li várias vezes, vira e mexe eu passo aqui por ela. Eu vou até abrir aqui no meu browser aqui, que aqui a gente vai passar aqui durante a apresentação nos tópicos que eu separei como mais importante, mas aqui é legal que ele mostra como usar, como declarar uses, como declarar variável, como nomear sua procedure, como nomear suas variáveis locais, como nomear seus parâmetros e tudo mais. Então é uma documentação muito legal, eu recomendo muito que você coloque nos seus favoritos aí, e sempre que tiver alguma dúvida dá uma olhada assim e procurar seguir. E o que você não quiser seguir à risca, assim, como eu falei que seria um pouquinho polêmico, né? Porque tipo, se você não segue, não tá errado, não é uma má prática e tal. Tô dizendo, se você não segue o style guide do Delphi é uma má prática, seu código é sujo, é feio. Não é isso, mas é importante você ter um style guide, você ter uma convenção no seu projeto e no seu time, para que todos sigam aquilo e seu projeto seja uma coisa única, né? Então, vou estar passando esse link aqui na apresentação. Recomendo que leiam legal, que é muito legal isso aqui. Vocês vão ver que muita coisa faz sentido. E que vocês possam seguir ou criar uma dentro do time de vocês para que os projetos de vocês sejam bem limpos e bem legal aí. Tá bom? Então, começando aqui no nosso tema, né? Nossa introdução aqui, começa a documentação do Style Guide, né? Ele começa dizendo o seguinte, que seu código já seja uma documentação. O que ele quer dizer com isso, né? Evite comentários, né? Que seja dispensável o comentário do código. Eu digo que se você precisou comentar alguma coisa aqui, talvez você precise rever o nome, como está sendo implementado, porque eu falo que código é igual a piada, né? Se você teve que explicar é porque ele é ruim. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um método que
coloquei o método aqui executar e tive que explicar aqui no comentário, tipo, esse método vai emitir uma nota, a nota fiscal NFE. Então se eu precisei comentar isso aqui, de repente não é melhor pensar num nome melhor para esse método, né? Então é exatamente isso, que o código já seja uma documentação, não precisa de comentários a mais. Então, se eu precisei comentar aqui, talvez é porque esse nome aqui não esteja claro. Então, seria melhor eu dar uma refatorada, pensar num nome melhor e tudo mais, né? Mas buscar evitar o máximo de comentário possível, porque o ideal é que o seu próprio código já explique o que ele está fazendo, né? Não é à toa que é uma linguagem, né? Então, o Style Guide, ele, antes de entrar nos tópicos, né, ele já fala isso, né? Que seja seu código seja a própria documentação. Uma outra coisa também é evitar abreviações, né? Isso aqui foi um caso real que já me confundiu uma vez. Por exemplo, uma variável aqui 10 que nota. Botei aqui variante até para deixar a dúvida mesmo, né? Quando eu bati o olho no nome da variável, na mesma hora eu falei, beleza, é descrição da nota. Mas não era desconto da nota. Então, assim, as abreviações são desnecessárias, né? Não precisa ficar abreviando as coisas. Quanto mais explicativo, melhor, né, para os nomes, tá? E existe alguns casos que ele até existe a convenção de abreviação, né? Por exemplo, aqui eu precisei declarar um desconto da nota como string, então eu coloquei o nome da variável string desconto da nota. Esse caso aqui, casos como string, integer, boolean, esses casos eles próprios já têm uma convenção de abreviação, né? Então ele aceita uma abreviação aqui de str, desconto nota, int, alguma coisa. Esses casos bem específicos já está na convenção, né, essa abreviação. Mas no caso aqui dos seus nomes, dentro da sua regra de negócio, tente evitar ao máximo a abreviação possível, porque não faz tanta necessidade de você ficar dando nomes muito pequenos. Também não deve exagerar no tamanho do seu nome muito grande, né? Mas às vezes você abrevia para tirar 3 letrinhas do nome da variável, 4, e pode gerar uma confusão dentro do código, né? Então, quanto mais descritivo, melhor, né? E uma outra coisa que são que as palavras-chave minúsculas. O Delphi, se você reparar os códigos dos componentes, os métodos dentro do Delphi, tudo começa com maiúsculo. Nome de classe, nome de método, nome de variável, nome das functions, né, já falei. Basicamente tudo é maiúsculo, menos as palavras-chave. Quais são as palavras-chave? Uses, type, procedure, implementation, begin end, var. Então a conversão é a seguinte: basicamente tudo é maiúsculo, tudo começa com maiúsculo. Não é no camel case acho que começa com minúsculo, tem um nome, esqueci o nome. Mas basicamente começa a palavra com maiúsculo, né? Vai digitando as letras minúsculas. Se no meio do nome tem uma outra palavra, é maiúsculo, e assim vai, né? Aí as palavras reservadas começam sempre com minúsculo. Se você está em dúvida, né, quais são as palavras reservadas, a própria IDE, né, já te ajuda, né? Porque ele dá esse tom meio que dourado aqui nos nomes, né, nas palavras reservadas. Então isso aqui você já subentende que são as palavras reservadas do Delphi. E todas elas devem começar com minúsculo, tá? Um detalhe aqui, o string, por exemplo, né, os tipos das variáveis, tipo integer, double, é tudo começando com maiúsculo, né? O string já é um alias dependendo da plataforma, ele é um alias que aponta para um outro tipo, né? Então o string ele também passa a ser uma palavra reservada e você deve colocar como minúsculo. Os demais sempre maiúsculo. A única exceção da palavra reservada que é maiúsculo é a palavra procedure register, que a gente utiliza para registrar os componentes, os wizards na IDE. Normalmente a gente usa o register em algum pacote, né, para instalar o componente na IDE e tudo mais. É o único caso que é uma palavra reservada que deve ser maiúsculo. O resto, toda palavra reservada é minúsculo, começa com minúscula. E nos demais, os nomes de classe, método e tudo mais, começando com maiúsculo. Tá bom? Show de bola. Então, a gente vai entrar aqui agora
num ponto onde eu vou buscar alguns tópicos que tá na documentação, onde ele diz assim, ó, tipo aqui, declaração de usos, como fazer e como você não deveria fazer, tá bom? Então agora a gente vai entrar nesses tópicos assim, e mais uma vez frisando, né, quando eu digo que deve evitar, não fazer, não quer dizer que se você faz assim, tá errado, é má prática, mas assim, é como é sugerido, tá bom? Mas se você tem uma convenção dentro do seu projeto que é diferente, beleza. Mas voltando aqui, como é sugerido no Style Guide do Delphi, né? Então aqui, declaração de uses, né? A declaração de uses, ele traz duas maneiras aceitas, né? Seguindo a convenção da linguagem. Que é como? Onde você declara o uses e logo abaixo, respeitando aqui os dois espaços aqui, né? Abaixo da linha, você vai declarando aqui, separando por vírgula ao lado, né? E vai quebrando a linha, mantendo aqui o espaço, os dois espaços aqui, né? Seguindo aqui, ou você declarar uma unit de uses em cada linha. Ele também dá como aceito, tá bom? E ele diz que você deve evitar o que? Você declarar na mesma linha aqui da palavra-chave uses, né? Ele pede para você deixar a palavra uses numa linha isolada, sozinha. Então você deve evitar seguir isso aqui. E também evitar não dar aqui o espaçamento dele, tá bom? Então são as duas formas que ele pede que você evite na convenção da linguagem. Tá legal? Aqui, linhas em branco, né? Onde usar linhas em branco? Quebras de linha e tudo mais. Alguns pontos da documentação que eu destaquei, né? Entre declarações de classe, aqui por exemplo, numa unit aqui eu tenho duas classes aqui, então entre a declaração de uma e a declaração da outra eu faço uma quebra de linha aqui, né? Entre as implementações de método, né? Uma linha em branco, tipo, eu tenho um método aqui, o cancelar NFE, aqui tem a implementação dele, então aqui eu quebro uma linha para a implementação do método seguinte, né? E às vezes dentro de um método para separar uma área lógica do código, né? Dentro de um método aqui, por exemplo, eu tenho aqui um pedaço de código, aí vou entrar num loop aqui, pode fazer sentido eu dar uma quebra aqui, até para isso aqui às vezes ajuda na leitura, né? Então pode fazer sentido você fazer essa quebra de linha aqui nesse caso, tá? E onde não usar, né, uma linha em branco, após o type, tipo, você vai declarar uma classe, você botou a palavra-chave type, evitar essa linha em branco aqui, né? Separando o método, a declaração do método do corpo. Então, por exemplo, aqui na minha interpretação, né, eu tenho aqui a declaração do método, aí estou declarando as variáveis aqui, não faz sentido eu ter uma quebra de linha aqui, né? Então, e também depois de outra linha em branco, né? E depois que eu li isso, eu comecei a prestar atenção em toda a parte de código e realmente não vi sentido em qualquer lugar do código, que não vi nada assim que faça sentido em qualquer lugar do código você quebrar mais de uma linha, né? E na documentação ele fala isso também, né? Onde não usar as linhas em branco, ele destaca isso, né? Não usar uma linha em branco depois de uma linha em branco. Realmente não tem essa necessidade de ficar quebrando várias linhas dentro do seu código. Uma linha praticamente sempre é suficiente, né? Espaço em branco, né? Onde utilizar espaço em branco? Em torno de operadores, após uma vírgula, separando os parâmetros, né? Após uma vírgula, separando os tipos, e após o ponto e vírgula na declaração dos parâmetros, né? Então aqui um exemplo, né? Um exemplo de correto e errado, né? Onde você deve usar o espaço em branco. Então aqui eu tenho um operador de atribuição aqui, né? Que é o dois pontos igual, é um operador de atribuição. Então se é um operador, eu devo dar um espaço em branco, né? Em torno dele, né? Ou seja, antes e depois aqui um espaço em branco. Aqui eu tenho um operador de adição, então eu também devo dar um espaço antes e depois do operador de adição. E aqui um caso incorreto, onde eu tenho um operador aqui e eu não dei espaço, né? Então a convenção sugere que você dê esse espaço entre os operadores. Após a vírgula separando os parâmetros, né? Então aqui um exemplo aqui, eu tenho um método replace e aqui eu tenho dois parâmetros, né? Então o correto é você
passar o primeiro parâmetro, dar uma vírgula e dar um espaço aqui. E não colocar tudo junto aqui de uma vez só. Entendeu? Então isso aqui seria uma forma não sugerida, né, incorreta. Aqui quando ele fala, né, entre uma vírgula separando os tipos genéricos, né, o tipo dictionary, por exemplo. Sempre que tem um genérico aqui que tem dois tipos aqui, né, então você deve dar um espaço também depois da vírgula, né. E também dentro da declaração do método, para cada parâmetro, se eu tenho uma vírgula ou um ponto e vírgula também, né, dá esse espaço aqui, né, tanto depois da vírgula, ponto e vírgula, ou depois dos dois pontos aqui, tá? E onde não usar, aqui já vamos entrar um pouquinho de polêmica também. Quem me conhece, já trabalhou comigo, vai entender porque eu vou trazer um pouquinho de polêmica aqui, né? Onde não usar um espaço em branco, né? Entre o nome do método e o parâmetro, né? Por exemplo, aqui que eu estou usando o format, não deveria dar esse espaço aqui, né? Após o parênteses de abertura também, né? Se eu abrir o parênteses, não tem necessidade desse espaço aqui também. E antes do fechamento também. Após o conchete de abertura também, não preciso desse espaço. E antes dos dois pontos aqui, vamos começar a entrar um pouquinho na polêmica aqui. Antes dos dois, isso aqui tá na documentação, tá? Tudo que eu tô trazendo aqui tá dizendo lá na documentação, que eu tô trazendo exatamente como tá lá. Na declaração de uma variável, né? Quando eu coloco o nome de uma variável, esses dois pontos aqui, ele deve estar... Não deve ter espaço aqui, tá? O espaço é só depois dos dois pontos. Agora, antes, eu não deveria ter esse espaço aqui. Tá bom? Na declaração de uma variável. É exatamente o que ele fala na documentação. Então, aqui seria a forma incorreta, né? Com esses exemplos que ele diz aqui. E como deveria ser, né? E aqui esse carinha aqui. É comum, né, ter alguns projetos, alguns programadores que gostam de alinhar, né, dessa forma aqui os dois pontos e a atribuição dos valores aqui. Por isso que eu falei que ia entrar um pouquinho na parte polêmica, né. É muito comum isso. Eu particularmente fui assim durante muito tempo, tá? Eu tinha essa... Não vou nem falar doideira para não trazer mais polêmica, mas eu seguia dessa forma também. E em alguns momentos ele pode até ficar muito estranho. Nesse caso aqui, né, por exemplo, você tem aqui essas três variáveis aqui, né, você alinhou tudo aqui de acordo com o maior, né, você colocou tudo alinhado. Aí amanhã você vai mexer no método, você vê que não tem necessidade dessa variável aqui, que é a maior de todas. Aí você acaba removendo essa linha aqui. Aí o código fica assim, né, com todo esse espaço aqui fica bem estranho, né. E então às vezes para você remover uma linha, acaba você tendo que realinhar todo o método, né, todo o código. Então é até uma desvantagem de fazer isso, né. Não é nem por causa disso que eu parei de usar, mas realmente é estranho e acaba sendo incômodo, né. Mas isso aqui é uma coisa comum, muitos utilizarem isso aqui seguindo. Isso não existe na convenção, tá? O espaço ele ter que ser respeitado dali, tipo, nome de variável sem espaço, dois pontos e aqui um espaço pro tipo. E na atribuição ele deveria ser exatamente assim. Declaração de variável ser um espaço, o espaço só depois, né? E aqui no operador de atribuição apenas um espaço antes e um espaço depois, tá? Então nesse caso aqui que eu removi essa linha aqui, nem precisei, a vantagem também, né? Eu removi a linha aqui, não precisei mexer nas outras para realinhar, né? Porque a convenção já favorece. E para finalizar essa parte de espaçamento, né? As linhas de continuação, né? A gente deve seguir que o nosso código não precise ter uma rolagem para cá, rolagem horizontal, né? Não fazer rolagem horizontal, apenas rolagem vertical no código. Então as linhas de continuação, né? Quando a gente tem uma instrução grande na linha, por exemplo, um método com muitos parâmetros, alguma coisa que para evitar a rolagem horizontal a gente acaba quebrando uma linha, né? Então essas linhas de continuação, né, que é chamada na documentação de linha de continuação, você deve quebrar essa linha, né, na linha de baixo e seguir o código dando apenas o recuo aqui
de dois espaços a partir da linha anterior, né? Então aqui, essa instrução aqui, por exemplo, é uma procedure que começa aqui no início da linha, né? Não deu para terminar numa linha só, quebrei, então aqui eu só vou dar os dois espaços a partir da instrução da linha anterior, que é aqui do início da procedure. Então apenas isso. Então aqui, aqui no caso aqui de um if também que ficou grande, então para não fazer, não deu para continuar aqui, eu quebro uma linha, eu dou apenas o recuo aqui de dois espaços a partir da posição da instrução da linha anterior, tá bom? Então essa aqui é a forma correta de você fazer a linha de continuação, né? É comum, né? Vou fazer aqui o meia culpa, né? Eu também minha programação há um tempo atrás era assim. Então nós fazia um alinhamento aqui dos parâmetros aqui, né? Quebrava a linha aqui, fazia o alinhamento aqui com parâmetros. No caso aqui do if também é comum você ver isso aqui também, tipo, ele quebrou a linha, mas ele deu mais do que os dois espaços para ficar o parênteses alinhado aqui, né? Isso aqui seria uma forma incorreta e desencorajada de acordo com a convenção. Então a linha de continuação ela é sempre dois espaços a partir da continuação da linha anterior. Tá bom? Então aqui a gente fechou a parte de espaço, de quebra de linha e tudo mais. Vamos entrar no próximo tópico. Entrando aqui no próximo tópico, então, declarações de variáveis. As variáveis locais, né? As variáveis locais, elas devem começar com elas devem ser camel caps, né? Ou seja, ela sempre vai começar com maiúscula e a cada nome novo dentro da variável é um maiúsculo, né? Então aqui, por exemplo, eu acabei não colocando nenhum exemplo com uma variável com nome composto, né? Mas vamos supor que se esse cara aqui fosse nome destinatário, né? Então seria um N maiúsculo, né? Nome, aí tudo minúsculo, só o N maiúsculo, né? Aí o destinatário já é outra palavra, então começaria com D maiúsculo e o resto minúsculo. Esse é o padrão camel caps, né? Ele pede que você evite variável com caractere só, ou aquelas variáveis aux, alguma coisa assim, né? Exceto para variável de loop, né? Então é subentendido que a variável só usa em loop. Então é aceito você utilizar o i, o x para fazer a variável de loop. Fora isso, a variável sempre começando com maiúsculo e para nome composto começou a nova palavra, começa com maiúsculo, né? Já começou a ser adotada uma convenção, né, dos nomes das variáveis locais começarem com L, né? É muito comum esse L inicial aqui que quer dizer local. Então é uma convenção. Não é um requisito da convenção, mas ele coloca na documentação como aceito e é utilizado em muitos projetos. Particularmente hoje eu também adoto esse L aqui no início da variável, né? Esse L aqui significa local. Então aqui é aceito tanto com e sem o L. O que não é aceito segundo a convenção é variáveis com nome minúsculo. Isso aí não deve ser adotado, tá bom? Continuando aqui, né, na variável, né? Aqui fala, né? Embora você possa declarar várias variáveis numa linha só, tipo, se eu tenho duas variáveis strings, né? Então o compilador ele aceita que você declare as duas variáveis numa linha, mas é uma prática desencorajada, pede que você não faça isso, cada variável seja declarada numa linha só para ela, tá? E também você evitar aquela polêmica, né? Evitar esse alinhamento. Isso aqui ele está falando na documentação mesmo, para você evitar esse alinhamento aqui você dá apenas o espaço aqui depois de dois pontos, né? E evitar esse alinhamento aqui que hoje eu já usei durante muito tempo, mas hoje já acho um pouco estranho. E se você olhar o código dentro do Delphi, né, isso aqui não é usado em lugar nenhum. Alguns desenvolvedores passaram a usar isso, mas a linguagem nunca recomendou essa prática aqui e ela mesma nunca utilizou, né? Olhando o código por dentro também nunca vi isso aqui, tá? Então e totalmente desencorajado duas variáveis na mesma linha, tá bom? Uma coisa nova, né? Isso aqui foi atualizada recentemente, são as variáveis inline, né?
Hoje, se eu tenho um loop aqui, ele até coloca isso aqui hoje como para você não utilizar mais. Já é considerado incorreto na, no estilo atual, no style guide atual. Que é o que? Eu tenho uma variável de loop e ele ser declarado aqui em cima no escopo do método. Então, hoje ele já diz que as variáveis que você só usa num bloco, por exemplo, você tem um if begin end. Aí dentro desse begin end você tem uma variável no método que você só usa dentro desse begin end. Então essa variável ela tem que ser declarada dentro desse begin end. No caso também de loop, também você não declarar a variável de loop aqui no método. Declarar ela inline também, tá? Isso aqui o style guide está dizendo. Isso aí, tipo, e coloca isso aqui mesmo na documentação, né? Clássico, mas hoje incorreto. Essa declaração aqui. Porém, isso aqui só é válido a partir do Delphi Rio, né? Ou seja, o Delphi 10.3. Então, se você está desenvolvendo um projeto que você não tem preocupação com as versões anteriores, tipo, você está no Delphi Rio ou adiante, e você não tem preocupação que esse projeto tem que compilar em versões anteriores, então você deve utilizar essa prática aqui, tá? Mas se você está desenvolvendo um framework, um componente que é para rodar tanto no Delphi atual quanto nos Delphis abaixo do Delphi Rio, aí você não pode utilizar essa prática aqui, porque isso aqui só é válido para o do Delphi Rio em diante, né? Então, mas se você está do Delphi Rio em diante e não se preocupa com as anteriores, você deve utilizar essa prática aqui sim, tá legal? E eu concordo, fica bem mais clean mesmo. No início eu achei estranho, torci um pouquinho o nariz, mas eu concordo que é melhor essa prática aqui também, tá bom? Mudando um pouquinho, né? As declarações de if. Então ele fala, é bem legal essa parte aqui também, que ele diz aqui, o if ele deve aparecer em pelo menos 2 linhas, né? Então ele dá aqui na documentação alguns exemplos considerados incorretos, né, e correto. Esse caso aqui que ele fala pelo menos em 2 linhas, ou seja, você ter o if, é comum ter um if que você só tem uma instrução abaixo. É muito comum você ver alguns códigos assim, né, que ele segue a instrução logo na mesma linha aqui, né, mas isso aqui é considerado incorreto, né, na convenção. E até ruim até na questão de debug e tal, tudo mais. E também fala para você não utilizar parênteses sem necessidade. Por exemplo, aqui eu só tenho uma comparação, então não tem necessidade de ter esse parênteses aqui. Então, se não tem necessidade, não usa. Se eu tivesse um AND aqui, tipo if A menor que B, AND C maior que D, aí sim faria sentido ter o parênteses. Mas uma instrução única e simples aqui, evitar o parênteses, né? Ele fala também que na instrução composta, né, você separar os elementos, né? Então aqui os exemplos aqui de incorreto, aqui por exemplo, o if then e o begin aqui na mesma linha, você não fazer isso. Aqui também o end, else, begin. Então você separar aqui, né, direitinho aqui a separação do elemento, né? Então aqui uns exemplos aqui de correto e incorreto segundo a convenção aqui, tá? Aqui, né, algumas variações são consideradas válidas. No caso aqui, ele aceita até um else if. Tipo, se eu tenho um if, aí eu tenho um else e logo abaixo do else eu tenho um outro if. Então ele considera isso aqui válido, tá? Então, tipo, eu tenho uma segunda condição aqui para entrar num outro bloco. Então esse else if aqui, ele é considerado válido, tá? Mas é um pouquinho diferente. Aqui ele tem um else begin, isso aqui ele pede que não. Mas no caso aqui de uma outra condição, esse else if aqui ele é aceitável, tá bom? Então vamos entrar agora em relação a procedures e functions, né? Aqui já tem um pouquinho do que a gente falou anteriormente, né? Sobre espaços e tudo mais, mas dando uma ênfase aqui na declaração de procedures e functions, tá? O que ele fala na convenção, né? Algumas abordagens aqui. Os nomes, né? Como tudo no Delphi, começando com maiúsculo, aqui, o exemplo aqui de palavras compostas, né? Então aqui, ó, salvar arquivo, né? Sempre começando com maiúsculo, é o camel caps, né? Começa com maiúsculo, uma nova palavra aqui maiúsculo e segue, né? Então ele pede o quê? Que os nomes maiúsculos, né, tanto do método quanto das variáveis,
não dá espaço aqui no parênteses, né? Entre o nome do método e o parênteses, né? E também entre o parênteses e os parâmetros, né? Então o correto é você colocar aqui sem um espaçamento, né? E o espaço aqui que a gente já viu no tópico atrás, né? Apenas após a vírgula, ponto e vírgula, e os 2 pontos aqui também, né? Entre depois do nome da variável para entre os 2 pontos pro tipo, né, da variável, esse espaço aqui, né? Então aqui alguns exemplos incorreto e correto, e também essa parte aqui se você tem um método que não tem parâmetro, não precisa colocar isso aqui, né? Então se não precisa, não coloque. Então se você declarar assim, colocar um parâmetro vazio com parêntese vazio, o compilador vai aceitar, vai entender, mas não tem necessidade, né? Se na conversão está incorreto, tá? E aqui é aquela parte do espaçamento que a gente viu já no tópico anterior, né? Então aqui, em relação aos nomes dos parâmetros, o que ele diz, né? Os parâmetros de cada método. Ele deve começar com maiúsculo, né? O mesmo padrão camel caps, né? E evitar underlines. Isso aqui é uma prática que você deve evitar também, tá? Não tem necessidade, né? O padrão camel caps ele já está separando aqui os nomes, né? O underline ele torna totalmente dispensável para isso, né? E também incorreto por começar com minúsculo, né? Então aqui os exemplos corretos aqui, né? Esses dois aqui, uma pequena diferença, assim como a variável local, né, que a gente usa o L, né, no prefixo, né, indicando como variável local, como parâmetros dos métodos, também é muito comum e aceito, embora não segundo a convenção tipo, não é obrigatório você usar. Se você não usar também está correto, como aqui em cima, né? Mas a convenção Style Guide ele dá como aceito você usar esse inicial A aqui, quer dizer argumento, né? Então os parâmetros dos métodos são os argumentos, né? Então hoje eu uso essa prática também, né? Os meus nomes, cada parâmetro começa com a letra A maiúsculo e segue o nome do parâmetro também começando com maiúsculo, né? Então essas duas formas aqui são consideradas corretas seguindo a convenção. Tá legal? Show de bola. Então vamos agora entrar nos nossos types, né? Como declarar nossos types, né? Como regra geral, sempre que a gente vai declarar um novo tipo, ele vai precedir com T maiúsculo, de type, né? Então vou criar uma classe TCliente, um form vai ser TForm, alguma coisa, sempre precedido com a letra T, né? Então aqui, por exemplo, os exemplos corretos aqui, eu vou declarar uma classe cliente, então T maiúsculo, né? E começando, aí aqui o padrão camel caps, né? Cliente aqui maiúsculo. Essa aqui, por exemplo, seria a convenção do Java, né? Só o nome da classe, ele não tem prefixo, né? Seria só cliente mesmo. E aqui um outro exemplo incorreto é eu começar ele com uma letra diferente de T, né? Nesse caso aqui. Então nossos types, eles, como regra geral, ele vai sempre começar com T maiúsculo e seguido com o padrão camel caps. Beleza? Aí aqui, onde não começa com T, né? Nos casos das classes que herdam de exception, né? Ele é uma classe, né? Embora seja uma classe, mas como ele herda de exception, né? A convenção é que ele preceda da letra E maiúscula, tá? Todas as classes que herdam de exception, né? Então aqui, se eu for declarar uma classe de exceção, o correto seria com E, e começar com T seria uma forma incorreta, e se não tiver nenhum prefixo também é incorreto. Então sempre que for uma classe de exceção, declarar ela com o E maiúsculo, né? No caso das interfaces, né? Aí já a convenção é o que? É o I maiúsculo de interface. Então se eu for declarar uma interface aqui, né? O correto é esse carinha aqui, o incorreto, né? Embora seja um type também, né? Mas se tratando de uma interface, a gente deve começar com a letra I maiúscula. Beleza? E um outro caso também são os tipos enumerados, né? O enumerado, ele segue uma convenção de você
usar o nome do enumerado aqui como um prefixo, né? Porque esses tipos aqui, eles são globais, então ele pode ter um conflito. Tipo, eu tenho aqui dois enumerados aqui, situação nota e situação cliente. E eu tenho aqui, para os dois eu tenho a situação pendente. Então se eu não, isso aqui é um tipo global, então ele pode se perder, entrar em conflito com o pendente daqui e com o pendente daqui, né? Então foi utilizada uma convenção de você usar as iniciais do tipo. Por exemplo, situação nota, né? Então aqui você começa com o que? SN, tudo com SN e o tipo, né? O valor dele. E aqui situação cliente, né? O SC aqui, né? Situação cliente e aqui o tipo. Para que foi utilizado isso? Para que evite esses conflitos aqui de você ter tipos iguais, né? Porque isso aqui vai ser um problema para você, tá bom? Então esses aqui são os exemplos mais clássicos aqui dos tipos, né? Classes, exceções, interfaces e os enumerados, tá bom? Show de bola? Então, para a gente encerrar aqui, vamos entrar na parte aqui, na última e não menos importante, o corpo da classe, né? A declaração da classe, a convenção pede que você organize como? Primeiro você declara os fields em cada bloco, né? Você tem um bloco private, então dentro desse bloco private você pode declarar os fields, as procedures e depois as properties, nessa ordem. Ou seja, no caso aqui nesse bloco eu só tenho o field, né? Mas aqui no public, ó, eu não tenho field, né? Public, mas eu tenho aqui, ó, procedure e logo abaixo a property. Essa aqui seria a forma correta, né? Aqui o exemplo incorreto, né? Que eu declarei aqui a property antes dos métodos, né? Então a convenção é que é começar com os fields, depois as procedures e functions e no final que você declara as properties, tá bom? Aqui, por exemplo, né? E também a convenção dos nomes, né? Os fields eles vão começar, as variáveis da classe, né? Os fields eles devem ser precedidos do F maiúsculo, né? Assim como as variáveis locais, né? Nesse caso aqui ele coloca como obrigatório, tá? No caso, tipo, a variável local que a gente viu lá atrás, ele coloca como opcional você colocar o L maiúsculo, começar com L maiúsculo, né? É opcional, é aceito, mas ele não considera errado você não usar esse prefixo. Os parâmetros de método, né, os argumentos, né, você pode utilizar o A maiúsculo no prefixo, né, de cada nome. Não é obrigatório, se você não usar, não está incorreto, segundo a convenção. Mas você pode e eu sempre uso. No caso dos fields, ele coloca como obrigação você colocar ele ser precedido com F. Então, se você tem uma variável na classe, é sempre precedido com F, independente se ele é public, private, se é alguma variável que é acessada através de property ou não, independente se é acessada através de property ou não, sempre preceder pela letra F, tá bom? E nunca preceder uma property com a letra F maiúscula, né? Então a property, tipo, tem que dar, a não ser que o nome da property seja F mesmo, por exemplo, pensando num campo aqui com letra F, não vem nada agora com letra F. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma propriedade, sei lá, fez algo, não veio na cabeça um nome, mas aí a property seria fez algo e o field dela seria F fez algo. Mas fora isso, tipo, o nome da property não deve começar com F maiúsculo, tá? Apenas, a não ser que seja o nome dela mesmo, né? Não o prefixo, né? No caso aqui, nome, data de nascimento, sempre com maiúsculo e sempre maiúsculo, né? Como a gente falou, minúsculo no Delphi só as palavras reservadas. Então, preceder os fields com F e as properties sem prefixo, tá? E também, na classe, evitar get set desnecessário, né? Então, por exemplo, o próprio Ctrl+Shift+C do Delphi faz isso, né? Você declara uma property aqui, dá um Ctrl+Shift+C, ele declara um get e um set, na maioria das vezes, né? E, pô, se o get só retorna o próprio field, né? E se o set só escreve no field,
todo esse código aqui ele é completamente desnecessário, né? Então ele fala isso na documentação, né? Evite get set desnecessário. Então nesse caso aqui que não faz nada, só lê e atribui, esse caso aqui já resolve, faz exatamente isso que está fazendo, exatamente o que todo esse código está fazendo. Então você tem um código aqui bem menos verboso, né? Você não precisa ter aquele monte de get set. Então se eu tivesse 5 properties aqui, eu teria dois métodos para cada property, teria 10 métodos aqui desnecessários. Então isso aqui já resolve. Então evite esse get set desnecessário, né, na sua classe, tá? A não ser que ele realmente faça alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma property média, aí só que esse cara aqui ele não é um field em si, né? A leitura dessa property ela se dá pelo cálculo se dá por um cálculo aqui, né? Aí nesse caso faz sentido ter um get. Aí no caso aqui também de escrever no nome. Então aqui eu fiz um set por quê? Porque independente se ele passar a letra minúscula ou maiúscula, quando eu for escrever nesse campo aqui, eu quero que seja sempre maiúsculo. Então faz sentido eu ter um set nome aqui para fazer esse parts. Entendeu? Então utilizar o get set só em caso de real necessidade, né? Então vai deixar seu código bem mais limpo, sem aquele monte de método que não faz basicamente nada, né? Então é isso aí. Então pessoal, é isso aí que eu queria trazer, tá? Tudo que eu falei aqui tá nesse link aqui, tá nessa documentação. Recomendo que vocês coloquem no favorito de vocês. E tá aqui no meu favorito, quase todo dia eu tô escrevendo código, dou uma olhada ali para lembrar alguma coisa e tal. E é muito legal, né? Porque se a gente está programando numa linguagem, né, faz mais do que sentido você seguir a convenção dessa linguagem, né? E como ela é programada por trás também, né? Os componentes, os frameworks e tudo mais, né? Então, recomendo muito que vocês leiam aí. Eu trouxe aqui alguns pontos que eu achei mais legais para trazer nesse tempo que a gente tem aqui, né? Mas eu recomendo que vocês leiam com frequência esse cara aqui, fiquem atentos nas atualizações. E como eu falei, né? Não necessariamente você precisa seguir tudo que está ali. Mas o mais importante é que você tenha uma convenção, tenha um padrão dentro do seu projeto, dentro do seu time, dentro da sua empresa. Porque você vai ter um projeto muito melhor estruturado, muito mais clean, fácil agradável de ler, né? Vou utilizar a palavra agradável, porque a gente vê um código todo mal indentado, eu particularmente cansa um pouquinho só de ler. Então, quanto mais bonito, né, tiver nosso código, eu falo, às vezes eu faço um código assim que eu brinco, né? Eu falo assim, tá tão bonito esse código aqui que dá vontade de botar num quadro e pendurar aqui na parede, né? Mas é a satisfação de ver uma coisa bem feita, né? Então, é essa mensagem que eu queria passar para vocês, tá? Tenha esse carinho e siga a convenção, né? Se não for da linguagem, que crie a própria do time de vocês, mas que todos tenham essa mentalidade e essa maturidade. Tá bom? Galera, é isso aí. Espero que tenham gostado. Estou à disposição aí nos canais aí que a gente está na comunidade. E conta com a gente aí, tá bom? Forte abraço.